E mais uma vez entra em ação a questão do Alisson, né? Que de alguma forma ele é pior que o Everton, ele é pior que o Bento, né? O Alisson é pior que todo mundo, né? É o goleiro que não faz uma defesa na seleção, etc e tal. E mais uma vez o Alisson foi fundamental no Liverpool, né? Não sei se foi o principal nome, é bem possível, né? Mas que o jogo foi um jogo bom, né? Então tem alguns nomes para destacar, o próprio Paquetá, né? Mas o Alisson foi fundamental mais uma vez, né? E a gente destaca também o Van Dijk, né? Que o Van Dijk é um jogador extremamente seguro, é um jogador que dificilmente é driblado e dessa vez errou muito, né? Além do gol contra, né? Que ele chutou a bola no Robertson, né? Quando saiu o gol, até eu olhei assim e falei, por que que o Robertson tá nervoso, né? Ele fez uma cagada dela depois que eu vi que o Van Dijk chutou a bola nele, né? Então o Van Dijk fez o gol, mas fez tudo para entregar, que é uma coisa difícil, né? E a gente tem também a questão das renovações, né? Tanto o Van Dijk como o Salah, né, tiveram suas renovações encaminhadas agora na última semana. O Salah, inclusive, acho que já assinou, o Van Dijk acho que Ah, ainda não, mas por 2 temporadas. Então vamos de mais um tempinho de Van Dijk e Salah para o Liverpool. o Mohamed Salah, aliás, que fez uma belíssima partida, né? Antes dele dar assistência pro Luiz Dias no primeiro gol, ele já tinha perdido um gol em que o domínio dele é maravilhoso, e aí ele corta a marcação e chuta, a bola passa rente à trave. Renovou até 2027, tinha muito a questão do desgaste, né? Dele com o Liverpool, com a cidade, a relação não tá tão boa da direção com o egípcio, mas ele fica, assim, pro Liverpool é grandioso, porque o Salah vive talvez a sua melhor temporada no Liverpool. E pro Salah também é muito importante, porque vendo os principais clubes do mundo e vendo a idade que o Salah tem, hoje pro Salah sair da condição que ele tem do Liverpool, de talvez ser o segundo maior jogador da história dos Reds, pra ir pra um. Ele vai pra qual clube, por exemplo? Na Inglaterra ele vai estragar a idolatria que ele tem pelo Liverpool Falavam pra ir. muito da questão da Arábia Saudita, né? Por ele ser um jogador da religião, por ele ser um jogador local, falamos muito sobre isso. E aí entrar uma questão monetária absurda, né? O que o Salah ia ganhar na Arábia Saudita, meu irmão? Ah, mas a questão esportiva, acho que que ele até pensou nisso, que ele pode render muito mais ainda no futebol de elite da Ah, Europa sim. do que na Arábia. Ele vai estragar a idolatria dele jogando em outro clube da Premier League? Aí ele vai pra qual clube? Pro Arsenal, já tem o Bukayo Saka na posição. Pro Chelsea, que ainda tá meio uma bagunça. Pro City, maior rival da geração dele. Pro United, que é o maior rival histórico. Não vai. Aí ele vai pra onde? Vai pro Barcelona, que já tem o Lamine Yamal lá. Lamine Yamal que jogou o Rafinha pro outro lado. Vai pro Real Madrid. Qual clube que ele vai? E aí as opções basicamente se esgotam, porque se ele for pra Série A, ele vai pra Nápoles, vai encontrar um clube muito abaixo, historicamente e de níveis hoje, e uma liga muito abaixo do que a Premier League. Então acho que assim, o Salah tem todo realmente esse problema com desgaste, com a direção que ele teve nos últimos anos, mas no momento que ele tá hoje de brigar pela bola de ouro e tudo mais, ele iria pra onde, cara? Ele não tinha lugar pra pra ir, assim, tinha que ficar no Liverpool mesmo, no meio, assim, da figura que é o Salah. Passando aqui rapidinho no chat, o Frank deu boa noite. Imagina só o Klopp vendo que assim que ele saiu do Liverpool, o Guardiola dá essa trégua na Premier League. O Guardiola não deu a trégua, né? Foi o City completo que deu a trégua. E o nosso querido amigo Josué colocou que o Salah já é uma contratação do Liverpool. Já é a maior. E, cara, eu concordo muito com o Josué aqui, porque se a gente for pensar no que o Salah rendeu, como você falou, o Salah teve temporadas absurdas no Liverpool. E essa temporada talvez tenha sido a maior. Sim, a melhor temporada dele no Liverpool. Então, para você contratar um cara que vai te entregar o que o Salah entregou nessa temporada, cara, isso é muito dinheiro. E não é certo, né? Futebol tem essa imprecisão. A gente vai, por exemplo, do Hazard. Hazard saiu do Chelsea jogando um absurdo e foi pro Real Madrid, cara, aquilo ali foi patético, né? Foi uma passagem assim, muito pior que a do Bale, por exemplo, que preferia jogar golfe. Então, é difícil você contratar um cara para repor que o Salah vai repor, né? E aí foi uma contratação gratuita, né? Já estava dando como certa a saída, então essa manutenção do Salah é uma contratação assim absurda por parte do Liverpool. Falar de alguns números do Salah só nessa temporada. Se a gente for pegar a Premier League com 20 clubes, porque em 92, na verdade em 93, né? 92, 93 começa de fato a Premier League. 93, 94, 95, a Premier League tinha 22 clubes. Então eram
42 rodadas. Hoje são 20 clubes, são 38 rodadas. Se a gente pegar esse período só de 20 clubes, o Salah empatou com o Alan Shearer em participações de gols e assistências em uma só temporada. Ainda faltam 6 para acabar a edição. O Salah tá a 2 assistências, hoje ele tem 18, ele tá a 2 assistências do De Bruyne de 2019 e 2020, de ser o maior assistente em uma temporada, com 20. Também o Fábregas, né? Eu acho que o De Bruyne tá empatado com o Fábregas, eu acho. É? Eu acho que sim, acho que os dois têm 20. Acho que o De Bruyne empatou com o Fábregas recentemente.